Boa noite, meus irmãos. Boa noite, Nivaldo. Boa noite, Célia. Boa noite a todos. Mais uma segunda-feira. E como eu sempre digo, né? Mais esse encontro marcado com todos vocês, com esses amigos espirituais. E o nosso prazer em estarmos aqui, agradecendo sempre por essa oportunidade e pedindo sempre também a esses amigos que nos intuam, que nos iluminem, para que a nossa abordagem nesse estudo seja, em primeiro lugar, mais proveitosa para nós, porque o primeiro a ouvir o som da nossa voz somos nós mesmos. É o nosso ouvido que está mais perto da nossa boca. Mas queremos ter essa abordagem com essa clareza para nós e principalmente que vocês possam também receber esses esclarecimentos dentro sempre das nossas limitações, né? E que tenhamos um envolvimento para que possamos desenvolver essa atividade que nos foi confiada. Que a gente possa despertar, né, Célia? Despertar para a importância Nós estávamos até conversando um pouco antes do início do programa, da importância de nós despertarmos a existência dessa divindade dentro de nós. Dentro de nós. Quando nós despertamos para essa existência, nós nos tornamos mais fortes. Porque a gente tem, né, a gente passa a ter, Nivaldo, um ponto de referência. Quando nós sabemos que nós não estamos largados aqui nesse mundo, que todo esse caos que acontece, que a gente toma conhecimento, que ainda assim tem sempre uma mão no comando disso tudo, isso aí nos acalenta, isso aí nos fortifica. Então é muito importante esse despertar, mesmo que num primeiro momento seja assim um pouco complicado entender, mas essa perseverança em buscar esse entendimento, de buscar esse conhecimento é muito importante para todos nós. Então, para darmos início, vamos fazer a nossa prece agradecendo mais uma vez a Deus, nosso Pai, por nos encontrarmos aqui. Obrigada, Pai, pelo dom da vida. Obrigada por mais essa oportunidade de estarmos aqui reencarnados. Obrigada, Jesus, por ter aceitado essa incumbência de dirigir todos esses espíritos que nosso Pai te confiou. Obrigada pela sua dedicação, pelo seu carinho, pelo seu envolvimento. E agradecemos a todos esses amigos espirituais, a todos vocês, coordenadores desse nosso estudo, que a luz do nosso Mestre Jesus, que a luz do nosso Pai, esteja presente sempre em nossas vidas, nos envolvendo, nos mostrando, clareando esse caminho que precisamos percorrer. Esteja conosco, porque precisamos, Mestre, porque somos necessitados, e sem a Tua mão nos dirigindo, com certeza nos perderemos. Esteja conosco, graças a Deus. Graças a Deus. Então, para o início, né, do nosso estudo, a mensagem que vai ser colocada na tela de vocês, para a nossa reflexão da semana. E ela diz assim:
mais de 7 bilhões de vozes no mundo. E Deus não se confunde ao escutar a sua, ao escutar a voz de cada um de nós. Então, mais de 7 bilhões é um número, né? É um número que calculado, né? De encarnados hoje no de mundo, né? encarnados. Então, mais de 7 bilhões de vozes, muitas falando ao mesmo tempo, na mesma sintonia, para o bem e para o mal. E nosso Pai não deixa. Ele não confunde a minha com a sua. A cada uma isoladamente. Ele nos conhece pelo nosso nome. A cada um de nós. Não somente nessa encarnação, não. Ele nos conhece pelo nosso nome em todas as encarnações que já tivemos. Na nossa criação, né, Célia? Então, a gente precisa entender que esse globo que nós temos, esse orbe terreno que habitamos, é uma casa do nosso Pai. Há muitas moradas na casa de nosso Pai, essa é uma delas. E Ele nos escuta, tenhamos a certeza. Por isso, da importância da nossa prece. Quando a gente para e agradece pelo dia que está se iniciando, que a gente agradece pelo dia que está se encerrando, que a gente agradece pelo sol, pela chuva, pela visão, pela fala, pelo nosso andar. Isso aí, quando vem aqui do fundo do nosso coração, tenhamos todos a certeza que diretamente chega ao nosso Pai. Ele não vai confundir nunca um pedido meu, uma necessidade minha, com um pedido seu, com uma necessidade sua. Ele não se confunde nunca. Para a gente guardar essa mensagem, tá? Para a gente refletir, conosco, porque a gente pode até afirmar aquela reza no automático, ela tem valor? Tem, nada fica perdido. Ele sabe das nossas necessidades. Mas aquela que a gente faz com fervor, que a gente faz com toda a nossa vontade, com o nosso coração aberto, com certeza, essa chega lá nele. É uma ligação direta. É uma ligação direta. Então vamos, né? Vamos. Nivaldo, ao nosso estudo. Vamos dar continuidade, então, ao estudo do nosso livro. Estamos, só relembrando, né? Estamos no capítulo 11. Já falamos sobre os 3 reinos, reinos. Já falamos sobre os minerais e as plantas. Falamos sobre os animais e o homem. E hoje nós vamos falar sobre a mentepsicose. Então, para esclarecer, eu acho que vai vir aqui, né? No corpo das perguntas e respostas. Seria interessante que a gente até comentasse um pouco sobre o fenômeno da mentepsicose ou o que se fala sobre a mentepsicose, né, Célia? Para que o entendimento até ficasse mais claro. Se você quiser comentar, pode falar. Então, a gente tem os nossos irmãos indianos, eles são adeptos, né, da teoria, da crença de que um homem pode voltar a reencarnar num corpo de um animal. E a mentepsicose é exatamente isso. Essa crença em que você pode de que hoje nós somos hominais
e amanhã a gente pode retornar ao mundo animal. E aí a gente vai lembrar do que nós já estudamos anteriormente. O espírito, que somos nós, a gente pode estacionar. Mas não podemos regredir. Não. Eu separei aqui, Célia, só uma definição, né? E nós temos assim, para mentepsicose. É um movimento cíclico por meio do qual o mesmo espírito, após a morte do antigo corpo em que habitava, retorna à existência material, animando sucessivamente a estrutura física de um vegetal, animal ou seres humanos. Então, não é só animal, né? Esse movimento cíclico, né? Então, isso é a mentepsicose. E Kardec destinou esse item para que a gente possa estudar e tirar, esclarecer, né? Tirar aqui as nossas dúvidas com relação a esse conceito sobre essa reencarnação cíclica do espírito. Até porque, Nivaldo, a mentepsicose seria um castigo. De certa forma, seria. Né? Seria. Então, nós temos assim... Vamos ver o que Kardec nos diz. Mentepsicose na questão 611. Para quem gosta de anotar, né, Célia? Nós estamos no nosso estudo 136. Isso. E Kardec, então, pergunta: a origem comum dos seres vivos no princípio inteligente não é a consagração da doutrina da mentepsicose? A origem, porque ele fala da origem? Porque nós passamos pelo mineral, pelo vegetal e pelo animal até chegarmos no hominal. Então, Kardec se refere a essa origem para interrogar os espíritos sobre se isso não consagraria a doutrina da mentepsicose. Até porque, Nivaldo, no mineral, no vegetal, no animal, existia o princípio inteligente. Ainda não existia o ser inteligente. O ser inteligente, ele só vai acontecer no hominal. Então, Kardec, quando ele fala da origem, ele menciona o princípio inteligente. Era o germe. E aí os espíritos respondem: duas coisas podem ter uma mesma origem e não se assemelharem de maneira alguma. Mais tarde, quem conheceria a árvore nas suas folhas, suas flores e seus frutos, no germe informe contido na semente de onde ela saiu? Então, se hoje nós olharmos uma árvore em todo o seu esplendor, jamais nós poderíamos dizer que saiu daquela pequena semente. É isso que eles estão nos dizendo. Continuo. A partir do momento em que o princípio inteligente atinge o grau necessário para ser espírito e entrar no período da humanidade, ele não guarda mais relação com o seu estado primitivo e não é a alma dos animais, assim como a árvore não é a semente. Ele faz essa comparação. De animal, só há no homem o corpo e as paixões que nascem na influência do corpo e do instinto de conservação inerente à matéria. Não se pode, portanto, dizer que tal homem é a encarnação do espírito de tal animal e, por conseguinte, a mentepsicose, tal como a entendem, não é verdadeira. Então, essa afirmação, a mentepsicose, como a entendem, não é verdadeira. Isso quem afirma, quem nos afirma, são os espíritos. São os espíritos.
E quando ele diz, aqui, desde que o princípio inteligente, então no mineral, no vegetal, no animal, temos o princípio inteligente. Desde que o princípio inteligente atinge o grau necessário para ser espírito. Evolutivo. Evolução, né? E entrar no período da humanização, já não guarda relação com seu estado primitivo. Então, vamos simplesmente constatar a lei do progresso. Como ele faz essa relação da árvore com a sua semente. A semente. Né? Vamos imaginar uma mangueira. Está na época, né, carregada de mangas. Ela já nasceu assim? Ela foi uma semente. Ela foi uma semente. Ela foi uma semente. Ninguém olhando para aquela sementezinha, ninguém ia imaginar ela na maturidade. E assim, essa explicação, essa evolução que a espiritualidade está nos dando. Por isso é que nesse capítulo, Célia, Kardec nos fala sobre os três reinos. Os três reinos. O mineral, o vegetal, o animal e o hominal. Para mostrar exatamente essa evolução. Né? E a gente tem que guardar sempre o princípio inteligente quando ele atingiu o grau necessário para ser espírito, não retorna mais. Ele não retorna. Porque é a lei do progresso. Nós já vimos aqui anteriormente. A lei do progresso é uma lei de Deus. A gente pode estacionar, regredir nunca. Aí a 612. Poderia encarnar num animal o espírito que animou o corpo de um homem. Kardec, ele é repetitivo, ele quer esclarecimentos profundos, ele quer tirar todas as dúvidas. Então, mais uma vez, poderia encarnar num animal o espírito que animou o corpo de um homem. E a espiritualidade nos diz, isso seria retrogradar, e o espírito não retrograda. O rio não remota a sua margem. Essa comparação do rio, a água passou, ela não volta. Não volta mais. Ela não volta naquela margem. Passou. Ele segue o seu curso. A mesma coisa é o que eles estão dizendo aqui. Nós não vamos voltar lá atrás para voltar aqui na frente. Aí ele manda aí na questão 118. Você já chegou lá? 118, Célia. Kardec pergunta: os espíritos podem degenerar, regredir? E eles vão nos responder: não. À medida que avançam, compreendem o que os afastava da perfeição. Quando o espírito termina uma prova, fica com um conhecimento adquirido e não o esquece mais. Pode permanecer estacionário, mas não retrograda. O que você acabou de dizer. E aí, aqui na questão, quando ele diz assim, quando ele adquire um conhecimento, ele não... 118. Quando o espírito termina uma prova, fica com um conhecimento adquirido e ele não esquece mais. Quando o não é aqui? Não. À medida que avançam, compreendem o que os afastava da perfeição. Então, quando nós formos esses espíritos, quando nós formos, não, isso está errado isso.
Porque hoje, quantas coisas nós já não fazemos mais que fazíamos. Já temos conhecimento adquirido. Já temos esse conhecimento adquirido. E a gente não volta, a gente não pensa, não, eu não vou fazer porque na questão 612 e a 118 não é isso. É conhecimento adquirido. Existe um progresso em todos nós. Em todos nós. Então, é aquilo que a gente sabe, que a gente aprendeu, não esquece mais. Não esquece mais. E já falamos aqui, né, Célia? Pode ser até que em determinadas encarnações nossas a gente tenha alguns dos nossos conhecimentos adormecidos, para que a gente possa desenvolver outros. Mas ele não se perde. Não se perde. Ele está simplesmente adormecido. É como se nós tivéssemos um grande arquivo. Isso. Está tudo ali. Tudo guardado. Né? Tudo guardado ali. Isso está guardado na nossa mente. E a mente acompanha o espírito. Não confundir mente com cérebro. Né? O cérebro se perde, se desfaz. Mas a mente, onde nós temos todo esse nosso arquivos guardados, ela se mantém com o espírito. É um pouquinho complicado para a gente entender, mas é assim. Célia, nós temos um grande HD. Né? E vamos ali guardando todas essas informações. Daqui a pouco a gente faz uma puxada. Bom, na questão 613, Kardec pergunta: por mais errônea que seja a ideia ligada à metempsicose, não seria ela o resultado do sentimento intuitivo das diferentes existências do homem? Quer dizer, são crenças nossas, né? São pensamentos intuitivos. Kardec está falando sobre isso. E eles vão nos responder dizendo que este sentimento intuitivo encontra-se nesta crença, como em muitas outras. Porém, como a maioria de suas ideias intuitivas, o homem o desnaturou. Então, a gente tem outras ideias, né, intuitivas, crenças de situações que vêm do passado, de determinadas situações que são crenças simplesmente. São pensamentos, sentimentos intuitivos, que não são verdadeiros. A mentepsicose, ela, no sentido, na forma como muitos entendem, da reencarnação do espírito, dessa forma cíclica, ela não existe, porque na natureza o espírito não retrógrada, ele não retroage. Uma vez que ele adquiriu o conhecimento, o entendimento, ele pode estacionar, mas não retornar. Aí tem uma nota grande de Kardec. Tem uma nota grande de Kardec para fechar esse assunto da mentepsicose, né, Célia? Vamos ler, né? Vamos ler. Seria verdadeira a mentepsicose se indicasse a progressão da alma, passando de um estado inferior a outro superior, em que adquirisse desenvolvimento que lhe transformassem a natureza. Se o entendimento da mentepsicose fosse esse, de uma forma evolutiva, está tudo certo, estaria certo. É, porém, falsa no sentido de transmigração direta da alma do animal para o homem e reciprocamente do homem para o animal, o que implicaria a ideia de uma retrogradação ou difusão. Ora, o fato de não poder semelhante fusão operar-se entre os seres corporais
das duas espécies mostra que estas são de graus inassimiláveis, devendo dar-se o mesmo em relação aos espíritos que as animam. Se um mesmo espírito as pudesse animar alternadamente, haveria como consequência uma identidade de natureza, traduzindo-se pela possibilidade de reprodução material. A reencarnação, como os espíritos a ensinam, se funda, ao contrário, na marcha ascendente da natureza e na progressão do homem dentro da sua própria espécie, o que em nada lhe diminui a dignidade. O que o rebaixa é o mau uso que ele faz das faculdades que Deus lhe outorgou para que progrida. Seja como for, a ancianidade e a universalidade da doutrina da mente-psicose antiguidade. Antiguidade, né? E bem assim, a circunstância de a terem professado homens eminentes provam que o princípio da reencarnação se radica na própria natureza. São, pois, argumentos muito mais a favor do que contrário a eles. O ponto inicial do espírito é uma dessas questões que se prendem à origem das coisas e de que Deus guarda o segredo. Dado não é ao homem conhecê-las de modo absoluto. Nada mais lhe sendo possível a tal respeito do que fazer suposições, criar sistemas mais ou menos prováveis. Os próprios espíritos longe estão de tudo saberem, e acerca do que não sabem, também podem dar opiniões pessoais ou menos sensatas. Essa origem, o ponto inicial, como isso se produz, só a Deus. Você diz com relação a essa evolução. Essa evolução, só a Deus. Do mineral ao vegetal, ao animal e ao hominal. Só Deus. Só Deus. E aí, tem esse entendimento. Como a gente não sabe, como os espíritos não sabem tudo, é o que Kardec está dizendo. As teorias, as suposições são livres. Então, muitas das vezes, a gente emite opinião do que não sabemos. Mas a gente quer explanar. É assim, por exemplo, que nem todos pensam da mesma forma quanto às relações existentes entre o homem e os animais. Segundo uns, o espírito não chega ao período humano senão depois de haver elaborado e individualizado nos diversos graus dos seres inferiores da criação. Segundo outros, o espírito do homem teria pertencido sempre à raça humana, sem passar pela fieira animal.
o primeiro desses sistemas, o que o homem passou por todos os reinos, apresenta a vantagem de assinalar um alvo ao futuro dos animais, que formariam, então, os primeiros elos da cadeia dos seres pensantes. O segundo é mais conforme a dignidade do homem e pode resumir-se da seguinte maneira. Então, são essas duas teorias que Kardec vem nos mostrando. Uma é que, a primeira é que o ser humano, ele só se tornou um ser pensante depois de haver elaborado e individualizado nos diversos graus dos reinos inferiores. Ou seja, ter passado pelos reinos vegetal, o mineral, vegetal, o animal. E outros é que o homem sempre foi homem. O homem sempre foi homem. E os animais sempre serão animais, os vegetais sempre vegetais e os minerais sucessivamente. Você continua, Nivaldo? Continuo. As diferentes espécies de animais não procedem intelectualmente uma das outras, pela via da progressão. Assim, o espírito da ostra não se torna sucessivamente o do peixe, do pássaro, do quadrúpede e do quadro humano. Cada espécie é um tipo absoluto, física e moralmente, cujos indivíduos aurem na fonte universal a quantidade do princípio inteligente que lhes seja necessário, de acordo com a perfeição de seus órgãos e com a obra que devam executar nos fenômenos da natureza, e que, por ocasião da sua morte, restituem a massa. Então, é o que Kardec está nos explicando, que porque a lei do progresso é uma lei de Deus, a ostra, hoje ela é ostra, amanhã ela é peixe, não. Ela é ostra. E ela vai adquirir tudo o que ela necessita para se desenvolver ali naquele meio e desempenhar as funções que lhe cabem. Seu melhor papel. Né? Seu melhor papel. Os dos mundos mais adiantados que o nosso, vê a questão 188, constituem igualmente raças distintas apropriadas às necessidades desses mundos e ao grau de adiantamento dos homens, dos quais são os auxiliares, mas que, de modo algum, procedem dos da terra, espiritualmente falando. Não acontece o mesmo com o homem. Do ponto de vista físico, ele forma, evidentemente, um elo de cadeia dos seres vivos. Porém, do ponto de vista moral, há entre o animal e o homem solução de continuidade. O homem possui como propriedade a alma ou espírito, centelha divina, que lhe dá o senso moral, e um alcance intelectual que faltam aos animais. Nele é o ser principal que preexiste e sobrevive ao corpo, conservando sua individualidade. Qual a origem do espírito? Onde está seu ponto de partida? Forma-se do princípio inteligente individualizado? Aí está um mistério que seria inútil procurar devassar e sobre o qual, como dissemos, só é possível construir sistemas.
o que é constante, o que ressalta do raciocínio e da experiência é a sobrevivência do espírito, a conservação de sua individualidade depois da morte, sua faculdade progressiva, seu estado feliz ou infeliz, proporcionais ao seu adiantamento no caminho do bem, e todas as verdades morais que são a consequência deste princípio. Quanto às relações misteriosas que existem entre o homem e os animais, aí está, repetimos, o segredo de Deus, como muitas outras coisas, cujo conhecimento atual não importa para o nosso progresso e sobre as quais seria inútil insistir. Então, para fechar, né, Célia, é claro que Kardec precisava trazer para a gente esse entendimento, mas o importante é a gente ter na nossa consciência que o espírito não retrograda. Nós não vamos retroagir moralmente. Não é materialmente. Não é. Não é materialmente. É importante. Materialmente é nosso. É o nosso. Então quer dizer que eu vim agora nessa encarnação e eu não posso vir numa condição mais difícil materialmente? Posso. Mas moralmente não. Porque nós, como eles nos dizem, não perdemos, não esquecemos o que aprendemos. O que a gente adquire de conhecimento, nós guardamos para nós. E para fechar esse metempsicose, essa crença de que o espírito poderia ciclicamente reencarnar no espírito de um homem, ou de um animal, ou de um vegetal, isso não existe. São os espíritos que informaram a Kardec, e Kardec traz para nós aqui nesse livro, para que a gente possa solidificar esse nosso entendimento. E Kardec, ele é muito claro quando ele diz que o homem, nós possuímos a propriedade, nós temos, cada um de nós temos, nós espíritos, temos as nossas propriedades. A alma, o espírito, o senso moral, o desenvolvimento da intelectualidade, o que não existe nos animais e nos outros reinos. E ele é mais claro ainda no último parágrafo, quando ele diz quanto às relações misteriosas que existem entre o homem e os animais. Isso, repetimos, está nos segredos de Deus, como em muitas outras coisas, cujo conhecimento atual nada importa ao nosso progresso e sobre as quais seria inútil determos. Então, vamos só argumentar, reflexionar o seguinte: em que vai me adiantar, em que vai me impulsionar nessa minha caminhada para cumprir essa lei de progresso, para me tornar um ser melhor? Saber, ficar questionando aonde foi que começou, qual é o ponto de partida, como Kardec indaga aqui. Qual a origem do espírito? Onde o seu ponto inicial, como tudo começou? Entende? Então, são questionamentos que não vai nos levar a nada. O importante é que a gente tenha em mente que nós precisamos melhorar as nossas atitudes para conosco e para com os nossos irmãos de caminhada, né? Isso é que vai fazer com que a gente seja seres humanos melhores. E vamos lembrar sempre, o que adquirimos a gente não esquece. Perde. O que adquirimos é nosso. Daí a necessidade, como a gente não consegue adquirir tudo em uma encarnação apenas, né, Célia?
Daí a importância, a necessidade de nós dessas reencarnações sucessivas, para que em cada uma a gente possa ir adquirindo esses conhecimentos morais e os filosóficos. A gente não conserva a individualidade. E essa individualidade, ela vai se manifestar nesses conhecimentos que adquirimos. Nós encerramos então aqui o capítulo 11 e vamos entrar na terceira parte do estudo do Livro dos Espíritos. Nós vamos falar sobre as leis morais, que é um capítulo, um dos mais importantes deste livro, né, Célia? Todos são importantes, mas o estudo dessas leis naturais ou das leis divinas, das leis morais, para o nosso adiantamento é de uma fundamental importância. Então, Nivaldo, como já estamos chegando próximo, né, do final... Vamos apenas... Essas leis morais, a primeira lei vai falar da lei divina ou natural. A segunda lei, a lei de adoração. E essa lei de adoração, ela é muito importante, porque se a gente for parar para pensar, a gente adora muita coisa. A terceira lei é a lei do trabalho. Quanta ociosidade nós... Trabalho é uma lei. Trabalho é uma lei. E o trabalho material é necessário? Mas o trabalho espiritual é uma lei. A lei da reprodução. Não é esse desvario que a gente vê por aí, né, Célia? Comete. A lei da conservação. A lei da destruição. Destruição é uma lei. Mas não é destruir o meu irmão. Não é essa destruição. Aonde que a destruição é uma lei, né? Como funciona? A lei da sociedade. A lei do progresso, que a gente fala tanto. O progresso é uma lei de Deus. A lei da igualdade. A lei da liberdade. A lei de justiça, de amor e caridade. E a lei da perfeição moral. Então, são essas leis que vamos estudar a partir do nosso próximo encontro, né, Célia? Com mais aprofundamento. E são leis, assim, importantíssimas. Para que a gente... Quer dizer, o livro todo, né? Nos traz. Mas essas leis, elas têm que fazer parte das nossas vidas. E vai nos trazer, né, Célia, entendimentos, como, por exemplo, a gente falar sobre a lei de destruição, vai nos trazer entendimentos sobre muitos aspectos de nossas vidas, de fatos que ocorreram e que ocorrem, né, nas nossas vidas e no mundo. Nós vamos poder entender um pouco mais sobre muitas coisas que nos aconteceram. Mas, Célia, nós estamos chegando mais uma vez ao final do nosso estudo, nessa noite dessa segunda-feira. Queremos agradecer a vocês pela oportunidade de estarem aqui conosco, prestigiando esse estudo. E divulguem para os seus grupos, falem sobre ele, porque é de fundamental importância que a gente possa ter esse entendimento. Esse que foi o primeiro livro trazido pelos Espíritos com Allan Kardec, que traz que dirime todas essas dúvidas, nos esclarece de muitos pontos, como já estudamos até agora, nesses 2 anos, né, de estudos aqui, com certeza trazendo esse conhecimento e com ele o consolo de muitas das questões que passamos em nossas vidas. Então, vamos fazer a nossa prece de encerramento, como sempre, agradecendo a Deus, a Jesus, a Maria Santíssima, a todos os amigos espirituais de nossa casa, o MAP, Francisco de Assis, Fabiano de Cristo, dos nossos mentores e guias espirituais, dos mentores responsáveis por esse estudo, para que eles possam nos conservar, nos trazer sempre o melhor entendimento, trazendo a força necessária para que a gente possa encarar as nossas vidas, os nossos desafios, com mais tranquilidade, com certeza de que tudo que estamos passando, vivenciando, é para o nosso aprendizado.
e que tudo terá um fim positivo, um fim glorioso, um fim de sucesso. Com certeza foi isso que Jesus veio nos trazer, que nenhuma ovelha seria perdida no reino do Pai. Então todos nós que estamos nesse momento passando pelas nossas provações, que tenhamos a certeza de que o Pai está a nos amparar, a nos intuir e nos inspirar sempre no caminho do bem. Que Jesus então nos proteja e que tenhamos uma semana abençoada. Graças a Deus. Graças a Deus. Paz e bem, paz e luz. Paz, muita paz.